Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Para achar dessa semana vai de Levítico 1:1 até o 5:26. São 5 capítulos. E aqui quem começa falando da Paraxá é o Rabi Eleazar. Então ele começa aqui, a gente vai falar de Vaikra e vai entender um monte de questões sobre essa Paraxá. Explicando para vocês, qual é o livro que nós estudamos? O Zohar. Então, no Brasil em si, um antagonismo exatamente contra o Zohar. Esse antagonismo que existe, ele só existe aqui e é muito ruim porque então existe esse grande mito, essa grande distância do Zohar. Na maioria das vezes as pessoas interpretam o Zohar como algo muito místico, é um livro de fazer magias, porque Shlomo era um feiticeiro, e tem algumas linguagens que são um pouco fora da caixinha e etc. Enfim. Mas isso é só aqui, tá? Porque nos Estados Unidos, também, principalmente na Espanha, que é o berço da Cabalá, onde tiveram os maiores sábios, não existe nada disso. Inclusive, você pode ver aí que hoje não, há muitos anos, a gente tem pessoas que falam da Cabala abertamente. E Madonna é uma delas. Madonna e outras pessoas famosas, eles participaram muito profundamente da Cabala e até hoje participam, conhece, sabe a questão dessa visão da Cabala. Então, o que a gente traz aqui hoje não é uma novidade no mundo, mas é uma novidade também, eu posso colocar até no nível do que se entende a Cabala aqui no nosso país, porque as pessoas acham que a Cabala é uma varinha mágica, e aí você começou a estudar Kabbalah e de repente tudo vai dar certo, quando na verdade não. Na verdade, é capaz das coisas começarem a dar errado. Parece até um pouco estranho falar isso, mas tem que ser falado. Porque é exatamente o que acontece. A pessoa ela acelera o seu ticunim e ela começa então a ter que acertar o seu masal. O eterno se aproxima, a alma da pessoa sofre uma sombra, e aí essa questão da internalidade da pessoa, ela se reflete como uma sombra metafórica que vai levar a ter algumas situações que vão levar a pessoa a passar por algumas situações, até para ver se ela realmente vai estar seguindo a Torá ou se ela tem um interesse diferente. Então é natural que a gente veja que muitas pessoas não fiquem na Kabbalah. É natural também que muitas dessas pessoas retornem às suas antigas religiões, porque lá era diferente. Lá existiam, pelo menos, a alienação mental de que mudaria alguma coisa, quando, na verdade, as coisas não funcionam assim. Não existe varinha mágica no sistema espiritual. Existe, sim, uma construção espiritual, onde você define
o que você quer mudar, como você quer mudar. Então, dentro desse parâmetro, começa-se, então, a ter uma questão onde a própria alma vai sofrer essas mutações, logicamente que ela avançando, ela vai sair desse masal. Então, o que acontece? Dentro disso, então a gente vê que a própria Torá e a própria Kabbalah, que é a explicação do Zohar, vai trazer para a gente essa conotação de estar entendendo isso. E que, lógico, como a própria Kabbalah é um livro, né, de muito sério, realmente muito sério, vai ter dentro do sistema espiritual da pessoa, vai ter um impacto muito grande. Porque se anteriormente nós contávamos com algum tipo de ato religioso para agradar a Deus, nós descobriremos agora que esses atos religiosos são muito mais internos, ou seja, não são atos religiosos, na verdade, mas são mudanças, e que aqueles fatores que antigamente nós usávamos como base para o entendimento de que é realmente seguir o eterno, vão ser excluídos da nossa vida naturalmente. Então, quem estuda Cabala, daqui a pouco não tem nada de religiosidade, até porque a Cabala não é uma religião. A Cabala, ela é um estudo profundo da Torá e um profundo estudo da alma. Então, muitas pessoas estão acostumadas com a questão de ter um pastor, de ter um padre, de ter um rabino, e etc. Quando acaba lá não tem essas coisas. Acaba lá, você tem um moré, que você estuda com ele, ele te ensina a Torá, todas as responsabilidades espirituais são suas, o moré nunca vai ficar atrás de você sabendo se você está fazendo isso ou aquilo. Enfim, então não está para te julgar também, mas para te ensinar. E as pessoas vão aprendendo, cada uma com as suas próprias responsabilidades. Se errou, sabe que existe um tribunal celeste que vai castigar. Se acertou, sabe que vai evoluir. E no final, tanto o erro como o acerto foram degraus. Então, você não tem como chegar no próximo nível se você não errar. Então, só aprende errando. Assim é desde que nós nascemos. A gente começa a tentar andar, cai. A queda é um erro. É um erro de equilíbrio, um erro de como se deve utilizar uma perna ou outra, mas na próxima vez a gente vai conseguir, após muitas quedas, vamos conseguir andar. Assim também é no mundo espiritual. Nós também podemos imaginar uma bola que é jogada dentro de uma piscina e que afunda direto, e que quando ela está lá no fundo, ela vai subir e vai mais alto do que ela iria se ela estivesse somente flutuando ali na superfície da água. Mas tudo isso faz parte da caminhada, porque o Eterno está trabalhando dos dois lados. A gente chama, ele abençoa, e as pessoas gostam quando o Eterno abençoa, e elas não gostam quando sofrem um tipo de punição. Só que para Deus isso não tem diferença, existe a ajuda e a contra-ajuda. Você vai seguir a Torá, todos vão seguir a Torá dentro daquele nível que é para ela seguir, ou por amor ou pela dor. E a Shane fala que criou o mal e criou a Torá como tempero, ou seja, não teria de existir a Torá e todo esse sistema que existe se não houvesse uma parte que fizesse o homem se voltar para o eterno. Se o homem não tivesse preocupação com nada, ele certamente não se preocuparia com o mundo espiritual. E tudo isso a gente tira do próprio Zohar. A gente sabe que as pessoas chegam ao eterno através de uma isca chamada milagre. A própria religião em si, ela representa para o homem a questão do religare,
Ou seja, qualquer religião no mundo, é lógico que ela tem fragmentos de Torá, mas não é a Torá, e por isso também ela tem os seus defeitos, mas de certa forma cria no coração, na cabeça do ser humano, uma questão de que há algo espiritual mais elevado e que aquele algo espiritual mais elevado vai ser definido através de um desenho cultural, se é que podemos falar assim. E esse design cultural daquilo que se entendeu vai trazer para essas pessoas essa ideia de religião. É lógico que o Eterno não aceita, mas também é uma permissão dele para que as pessoas possam viver dentro do seu nível aquilo que ela precisa consertar. Até que no final as pessoas se voltem para a própria Torá e possam todos juntos, como nós estamos fazendo agora, estudando o Zohar, estudando profundamente o Zohar para entender esses conceitos. Quando a gente fala também que a própria religião, apesar de ter esse aspecto do religare, onde a pessoa vai dar o primeiro passo para a espiritualidade e começar a entender esses conceitos, a gente sabe que a própria religião ela sequestra e coloca sobre os seus dogmas aquilo que ela tenta explicar sobre Deus, criando ali as suas formas de interpretações divinas, o que se deve, não se deve fazer, e quando a pessoa deve fazer, e etc. Enfim. E quando, na verdade, tudo que acontece nesse mundo é o próprio Eterno que permite que aconteça. Nós somos avatares. Primeiro, somos avatares das nossas almas. Então, o corpo e a alma eles têm uma substância diferente, uma essência diferente, e por isso que existe uma grande guerra entre essas duas partes. Com isso, a gente sabe que tudo está na mão do Eterno, e que tudo que acontece nesse mundo, qualquer situação, vai estar sendo colocada por ele. Às vezes a gente não entende por que acontecem coisas ruins. E aí é preciso entender que mesmo as coisas ruins são coisas boas. Exemplo, se a gente tem uma pessoa que numa vida anterior ela cometeu um erro, a gente sabe que tudo que é ditado na Torá são erros que podem acontecer e que podem levar o homem a fazer certos atos. Pode ser um ato de adultério, um roubo, um assassinato, não amar o próximo, não amar a Deus, etc. Então, existem todos esses crimes. Alguns são capitais dentro da Torá, outros não. O ponto a entender aqui é que se a gente coloca a questão da Torá olho por olho, dente por dente, então a gente não vai conseguir definir essas leis. Por exemplo, uma pessoa fere uma outra pessoa nos olhos. A pessoa que feriu tem 100% da visão e a pessoa que foi ferida tem 80% da visão. Então, a que perdeu a vista, o que tem 80%, causaria no outro uma perda de 20% a mais da visão, se caso usasse essa lei aí, que às vezes é chamada de lei de talião, e a pessoa acabaria tendo 20% de prejuízo, ou mais, ou menos, ainda que a própria dor em si não pudesse ser também colocada da mesma forma. Então, veja, são pontos que são observados profundamente dentro da Torá, haja visto que a Torá é um livro de leis. Então, se uma pessoa também mata a outra, você tirando a vida daquela pessoa, você também não faria ela sentir os aspectos daquela morte que ela causou dentro dos mesmos padrões e com a mesma dor. O Pirkei Avot, ele vai citar que um rabino, um aluno de um rabino, um certo momento, vendo um crânio sobre um rio a flutuar, e o aluno perguntou a ele por que aquele crânio estava ali flutuando. E ele falou, olha, essa pessoa certamente afogou alguém e alguém o afogou. E quem afogou essa pessoa também será afogado. Quer dizer, se não existe a justiça, acabou o mundo. Então,
numa próxima reencarnação, a pessoa nasce exatamente naquele mesmo período que ela matou aquela pessoa, exatamente com o mesmo tipo de dor que ela matou aquela pessoa, então ela também vai ser assassinada. Muitas vezes a gente vê pessoas jovens, vê crianças e velhos também que causam uma sensibilidade maior ao ver certos atos de atrocidade. Mas nós devemos entender que o corpo é jovem. O corpo ele foi gerado há pouco tempo, mas a alma é muito antiga. Então, muitas vezes pode acontecer que a maioria dessas almas já tem muitos ciclos de vidas. E como não existe erro, como a gente viu na aula de manhã, onde a gente falou da construção do mexicano, e o mexicano, na verdade, está falando desse sistema de testemunhos e de julgamento dessas pessoas que passaram por esses ticunins, ou seja, por essas reencarnações. E que essas pessoas elas não vão poder falar que os construtores do mexicano, ou seja, que o Deus que construiu através das letras hebraicas esses planetas errou em nada. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não aceitam o jogo divino e por isso para eles a Kabbalah e a leitura do Zohar fica muito complexo. Fica complexo justamente porque eles não entendem isso. Mas, de certa maneira, a partir do momento que eles começam a entender Kabbalah, começam a entender o Zohar, então eles começam a entender algumas situações que aconteceram na vida delas. E essas situações que aconteceram, elas não aconteceram porque ela foi atacada pelo mal, ou porque existe alguém contra ela, ou alguém vai destruí-la, não. Tudo está no controle do Eterno. Mas aconteceram para que ela pudesse chegar realmente ao caminho correto para a sua alma. A gente também deve lembrar que nós nunca devemos ser mais misericordioso que o Eterno, e que tudo está nas mãos dele. O que ele definiu está definido. Nós temos que passar aquilo que foi definido. Não tem como a gente falar que não vai viver aquilo que o Eterno padronizou. Então, nós temos um tempo de vida já definido, temos algumas situações que nós vamos passar, em questão de doenças, etc. Apesar que o próprio mundo em si já leva o próprio corpo a um sistema de desgaste natural. Ou seja, cada dia que nós vivemos, nosso corpo ele vai envelhecendo, então ele perde habilidade, ele perde células e tudo vai ficando um pouco mais difícil por conta dessa doença que é o tempo, podemos colocar assim, que existe para nos punir a cada dia dentro desses conceitos. Muito bem. Assim a gente começa a nossa aula falando de Vaikra. O Rabi Eleazar começou aqui com o versículo: peça para si um sinal do Senhor, e seu Deus, e peça do fundo ou do alto. Muito bem. Eu só vou parar aqui com vocês para fazer uma observação muito rápida, não é? A gente tem aqui um conceito de Isaías, ele fala o seguinte: o assunto é aquele lá que a gente falou, mas a gente vai entrar em outro assunto rapidinho, e eu acredito que vai dar tempo, a gente tem 2 horas ainda para falar, e ainda na semana que vem a gente ainda vai falar dessa paraxá no Shabat, para no domingo nós começarmos com outra paraxá. Muito bem. Todo o Taná que é descrito depois da Torá não está falando de nada mais, nada menos do que da própria Torá. Então, todos os assuntos aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, são relacionados à própria Torá. Por que isso me chamou a atenção? É porque aqui nesse versículo 6, 7, 8, começa uma discussão, né? E fala sobre o reinado de Acais, o filho de Jotão, o filho de Uzias, o rei de Judá, e o rei de Razim de Aram.
o rei de Pecá, filho de Remalias, de Israel, marcharam sobre Jerusalém para atacá-lo, né? Mas eles não foram capazes de atacá-lo. Aqui acontece que naquela época existia uma guerra entre as tribos, né? Então, existia o rei de Judá, Razim, né, que era de Arã, e o rei Pecá, filho de Ramalias, e de Israel, e esses homens, eles marcharam para atacar Israel, ou seja, dois reis, um rei judeu se juntou com um rei que não era judeu para atacar o reinado de Judá, que estava cercado dentro de Jerusalém. E aí acontece que aqui o profeta Isaías, que era um monoteísta e que não acreditava em nenhuma história que a gente conhece hoje, essas histórias mais regadas, imbuídas, que rondam e são muito profundas dentro das histórias gregas, não existia isso aqui de forma alguma. E aí começa-se toda uma discussão aqui, onde o rei ele estava com muito medo, porque ele estava cercado. E aí diz aqui, ó, agora, quando foi relatada a casa de Davi, que Arã havia se aliado a Efraim, seus corações e os corações do povo tremeram com as árvores que balança ao vento. E ele continua. Mas o Senhor disse a Isaías, saia com seus filhos, se a Jazube, ao encontro do rei Acais. Então o Eterno mandou ele ao rei Acais, juntamente com seus filhos, e no final do canal do tanque superior, na estrada do Fuller. Né? E ele continua descrevendo aqui a história. Diga-lhe que seja firme, tenha calma, não tenha medos e não desanime, por causa daqueles dois tocos, aqueles reis citados lá em cima, que são fumegantes de tições por causa da fúria de Rezim, e seus arameus e os filhos de Remalias. E aí a Shem continua falando aqui. Porque o arameu, com Efraim e o filho de Remalias, tomaram contra você, dizendo, vamos marchar contra Judá, invadi-la, conquistá-la, e estabeleceremos nosso rei, o filho de Tarbel. E aí eles continuam aqui. Assim disse o Senhor seu Deus, não terá sucesso, não acontecerá. Então Hashem já diz que eles não terão sucesso e que isso não vai acontecer. Pois a cidade principal de Arã é Damasco, e a principal cidade de Damasco é Rezim. E a principal cidade de Efraim é Samaria. E a principal de Samaria é o filho de Remalias. E em outros 65 anos, Efraim será despedaçado como um povo. Se você não acreditar, pois você não é confiável. Aí continua a história. E o Senhor falou mais a Acais, peça um sinal, vendo? Peça um sinal, e seu Deus, de qualquer lugar, até o Seol, ou até o céu, ou seja, mesmo no inferno ou no céu, esse sinal seria feito. Acais, porém, respondeu, não pedirei, nem porei a Shem à prova. Ele não queria botar a Shem à prova. E aí Isaías fica zangado com ele. Ouça a casa de Davi, né? Isaías retorquiu bravo. Não é suficiente para vocês tratarem os homens como desamparados, e vocês também não tratem Deus como desamparado? Por que você não quer receber esse sinal? Você vai receber sim. E aí ele disse, com certeza, meu senhor, lhe dará um sinal de sua própria vontade. Veja, olha o que está acontecendo aqui. A jovem está grávida e preste a dar à luz a um filho. Deixa chamar Emanuel. A gente precisa parar aqui, porque muitas pessoas isolam esse versículo, não entendem que tudo isso está acontecendo sobre um contexto histórico e que envolviam 3 reis. 2 reis judeus, envolviam um rei que não era judeu. E que o intuito desses outros 2 reis, era atacar a casa de Judá. O Eterno promete que esses 2 homens não teriam poder para isso
e que dentro de 65 anos eles não existiriam mais como reis. E aí continua. Quando esse menino aprender a rejeitar o que é ruim e escolher o que é bom, as pessoas estarão se alimentando de coalhada e mel. Por que coalhada e mel? Porque eles estavam cercados numa cidade, não tinha como ter lavouras, eles estavam cercados. Então, antes que o menino, né, pudesse escolher o que é bom, e as pessoas estarão se alimentando de coalhada e mel, porque não podiam comer outra coisa, pois antes que o rapaz, esse que vai nascer, saiba rejeitar o mal e escolher o bom, o terreno cujos 2 reis você teme será abandonado. Então, tudo o que está acontecendo aqui, dentro dessa história de Isaías 7, porque lá no Novo Testamento eles vão usar essa parte aqui para falar que estava prometido um filho que nasceria lá na frente, quando na verdade essa profecia é isolada aqui para esse capítulo, para essa história, uma profecia ela não funciona 2 vezes, ela é para uma única vez. Então, aqui está sendo falado isso justamente para mostrar sobre essa questão desse nascimento virginal que não existe. E aí continua. O Senhor fará vir sobre você, seu povo e a sua casa ancestral dias como nunca houve desde que Efraim se afastou de Judá, ou mesmo da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para as moscas na extremidade do canais, das águas do Egito para as abelhas da terra da Síria. Naqueles dias da guerra. E todos eles virão e pouparão nos wades escarpados, nas fendas da rocha, em todos os espinheiros e todos os bebedouros. Naquele dia o Senhor cortará com navalha alugada, além do Eufrates, todo o rei da Assíria, o cabelo da cabeça, o cabelo da perna, cortará, e a barba também. E naquele dia, cada um salvará a sua vida, uma novilha, um rebanho, 2 animais do rebanho. E ele obterá tanto leite, porque eles vão poder comer coalhada, mesmo cercado, assim todos que ficarem na terra se alimentarão de coalhada e mel. Muito bem. Pois naquele tempo, diz aqui, pois naquele dia, todo lugar onde houvesse 1000 videiras no valor de 1000 siclos de prata se tornaria um deserto de espinheiros e cardos. Alguém terá que ir lá com arcos e flecha, porque estava cercado, pois o país se tornará um espinheiro de cardos, ou seja, flechas subiriam para todos os lados e lembrariam esses espinhos. Mas o perigo do espinheiro e do cardo não se espalharão para nenhuma das colinas que só poderiam ser lavradas com uma enxada. E aqui o gado será solto e a ovelha e a cabra andarão. E aí continua aqui, no próximo capítulo, dizendo o seguinte. O Senhor me disse, pega uma folha grande e escreva nela, uma escrita comum para Maher-Shalal Ha-Bais. Então, isso que está escrito, né? Aqui em cima, Shalal Hasbais. Então, tem um significado mais profundo dentro da Cabala, mas não é isso que a gente vai falar agora. E chama as testemunhas, olha, chama as testemunhas fidedigna, o sacerdote Urias e Zacarias. Zacarias já estava aqui, filho de Geberequias, para testemunhar em meu favor. Então, agora sim. Eu tive relações íntimas com a profetisa, quem teve? O profeta Isaías. Eu tive uma relação íntima com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-Shalal Ha-Bais, que é o mesmo nome que está lá em cima. Então, pois antes que o menino aprenda a chamar pai e mãe, as riquezas de Damasco, os despojos de Samaraia e as delícias de Rezim, do filho de Ramalias, serão levados perante o rei da Síria. Veja, existe uma promessa de eterno. Novamente o Senhor falou comigo, falou com Isaías, porque aquele povo desprezou as águas suaves de Siloé. Certamente meu Senhor fará subir contra eles os poderosos, as imensas águas do Eufrate, o rei da Síria, toda a multidão, e ele se levará acima de todos os seus canais e fluirá sobre os seus leitos. E redemoinho através de Judá, como uma enchente chegando até o pescoço, mas conosco está Deus, cujas asas estão abertas, tão largas quanto a largura de sua terra.
E aí ele continua. Junte-se, ó povo, vocês serão quebrados. Ouçam isso. Prestem atenção, as partes mais remotas da terra. Cingi-vos e sereis quebrados. Cingi-vos e serei quebrado. Aí continua. Aí vai falar uma história da guerra que aconteceu naquele momento. E chegamos aqui no Isaías 9. E Remalias, falando de todos esses povos. Continua falando do filho de Tabel. E ele continua aqui. E aí começa aqui, ó. O povo que andava em trevas viu uma brilhante luz. O povo estava tudo cercado, não tinha esperança. Para aqueles que viviam em uma terra de escuridão, a luz raiou, ou seja, aqueles que estavam lá presos naquela guerra. E aí ele continua aqui, porque o jugo que lhe carregava e a vara das suas costas, a vara do seu capataz, você quebrou no dia de Midian. E chegamos, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. A autoridade caiu sobre seus ombros, ele foi nomeado. O Deus Todo-Poderoso está planejando a graça. O Pai é um governante pacífico. Veja, o menino não nasceu porque o menino já tinha nascido. Isso está no passado. Um filho nos foi dado, também no passado. E que esse menino, do versículo 7 até o 9, ele nasce, que ele é filho do Isaías com a profetisa. Então, a história que está sendo contada é desse menino aqui que nasceu, e que a autoridade que ele teria, porque era uma alma que veio muito grande, e que essa alma viria trazer muita espiritualidade para o povo de Israel. E que, naquele momento, o povo de Israel seria libertado daquela guerra. Isso quer dizer que isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Me desculpem. Não tem nada que ver exatamente com a história que é dita lá. Essa história que é dita lá não é uma história judaica. Essa história é uma história que já existia no Egito. Existe com Krishna, o filho lá o deus indiano. A história que existe lá é a mesma história. Buda, entre outros deuses pagãos, conta que todos eles nasceram de uma virgem. E essas histórias são muito anteriores à história do JC do Novo Testamento. Não tem nada que ver. Só para vocês verem mais uma coisa, como é que a palavra, eles manipulam a palavra e as pessoas acabam não entendendo muita coisa. Por exemplo, Isaías 53, que eles falam que é o servo sofredor, que fala na verdade, fala do povo judeu, e não fala de um homem, porque o capítulo 50, 51, 52, 53, 54, que são as 4 canções falando de Israel, e aqui também está falando de Israel em relação aos povos, porque Israel sempre foi um povo maltratado, mas existe uma grande questão que acontece aqui, ó. Então a sua sepultura foi colocada entre os ímpios e com o rico nas suas mortes. Aqui está diferente do que está lá, porque lá está que ele morreu entre os pecadores, seria aqui, ó, na sua morte ele tinha que estar com os pecadores e ele está com ricos. E na sua sepultura ele foi colocado entre os ímpios. Na verdade, ele foi enterrado com os ricos. E a história aqui é diferente do que está contado lá. Veja como as coisas são muito diferentes do que as pessoas falam. Leia bem esse texto e faça uma análise com o que está escrito lá para você ver se não há uma diferença muito grande do que está escrito aqui com o que está dito lá. E narra exatamente, eles tentam colocar... É lógico que isso aqui não tem nada a ver com aquilo lá. E eles tentam colocar isso aqui dentro daquele livro, mas só que eles erram até nessa questão. Porque se a sepultura foi entre os ímpios, ele era para estar enterrado com os ímpios. E não morrer entre os ímpios. E se ele estava na morte com o rico, ele tinha que morrer com os ricos. E não ao contrário, porque é isso que está escrito lá. Muito bem. Falado isso, agora a gente volta aqui para a nossa aula. Muito bem. Vamos continuar aqui.
Então, Rabi Eleazar começou com o versículo: peça um sinal do Senhor, seu Deus, e agora sim a gente vai entender o que está sendo falado lá. De verdade, peça do fundo ou do alto. Isso é Isaías 7,11. Ele disse, levando em consideração que a palavra ot, que significa um sinal, então aqui no 7, no versículo 11, muito bem, está aqui, ó, peça um sinal. E aqui a gente tem um sinal, tá vendo? Ot, que não tem nada que ver com certas questões, né? A gente sabe que a Cabala, a Torá, é Torá dentro de Torá, ensinamento em cima de ensinamento. Então, peça um ot, um sinal ao Senhor. Aí o Zohar vem agora explicando, não é? Então, a palavra ot, que aqui significa sinal, é usado no hebraico talmúdico como significando letra, ou seja, toda vez que tem ot é uma letra. Como segue, comparamos as gerações anteriores e posteriores e descobrimos que a primeira eram versados em uma sabedoria superior, com a qual sabiam como combinar as letras que foram dadas a Moshe no Monte Sinai. Mesmo os pecadores de Israel conheciam uma profunda sabedoria contida nas letras e a diferença entre letras maiores e menores, e como fazer as coisas com ela neste mundo, pois cada letra transmitida a Moisés costumava ascender como a coroa sobre a cabeça da sagrada raiote celeste, que voavam com ele através do éter, que encontra abaixo do éter superior. Mais fino e incognoscível, haviam letras grandes e letras pequenas. As letras grandes vieram do templo mais alto e oculta, o Erral, e as letras menores vieram de outro templo mais baixos. E ambos os tipos de letras foram transmitidos a Moisés no Sinai, junto com as combinações ocultas. Olha que coisa incrível. Nós temos 3 tamanhos de letras na Torá: as letras grandes, as letras pequenas e as letras que são, na sua maioria, as intermediárias. Cada uma dessas letras, elas, com os seus tamanhos, significam alguns detalhes dentro da Torá, como também significam que elas estão falando alguma coisa dentro da Torá. Toda a Torá original, ela vai começar a Bereshit exatamente com um beit grande. Olha como é que está o tamanho desse beit. Existem muito mais letras grandes dentro da Torá, mas esse significado desse beit está maior, é complexíssimo. Então, ele está aí grande porque ele representa alguma coisa. Quando nós chegamos aqui no Bereshit 2, então, a gente tem já aqui o céu e a terra foram formados. Deixa eu... no 7º dia, Deus terminou a obra que havia feito. Vou continuar aqui. É aquela música que se canta, né? No Shabat, exatamente essa música aqui. Deus abençoou o 7º dia. Essa é a história do céu e da terra, quando Deus criou, e aqui a gente tem um rei pequeno, tá vendo? Aqui já mudou a configuração, ó. O rei é pequeno. Então, quer dizer que todas as pessoas, até mesmo os pecadores em Israel, sabiam reconhecer essas letras dentro da Torá. E que quando a gente está falando lá em Isaías, desse ot, ou seja, essas letras, é isso que está sendo apontado dentro da Torá, e nada tem a ver com outra história qualquer. Muito bem. E que essas letras também, elas têm níveis. As letras menores estão no nosso nível, no nosso mundo, as intermediárias estão no mundo do meio, e as grandes estão nos mundos superiores. Por isso que na aula de manhã eu falei que existe o Rê que está aqui em Malhut, que é diferente do Rê que está lá em Biná. E aí continua. E o Senhor chamou Moisés, e o Senhor falou com ele da tenda da reunião, dizendo:
Rabi Hia relatou isso. Ao verso, vim ao meu jardim, minha irmã, minha noiva, come meu favo com meu mel, bebi meu vinho e meu leite, comam amigos. Ele disse, a primeira parte desse versículo parece não concordar com a segunda. Se uma fome convida outra a comer, é porque a comida é colocada diante dele, e não depois que ele mesmo comeu. Mas a explicação é essa. O dia do tabernáculo foi colocado na terra. Outro tabernáculo foi conhecido no alto. Aquele dia foi uma alegria para o santo, bendito seja ele. Mas Moisés não podia entrar na tenda da reunião, Êxodo 40, 35, ao qual Deus disse, o tabernáculo foi erguido pela mão de Moisés, e ele será deixado de fora? Por isso, ele imediatamente chamou a Moshe, dizendo, Moshe, como você dedica uma casa? Com um banquete, não é? Portanto, quando algum de vocês oferecer uma oração a Hashem, etc., o versículo também pode ser explicado da mesma conexão a seguir. O jardim é o mais alto jardim do Éden. Minha irmã e minha noiva é a comunidade de Israel, cujo noivado foi consumado naquele dia, sendo todos abençoados com água do riacho superior, acima, com que todos eles são abençoados e dotados, com o cheiro do sacrifício. Deus proclamou este versículo, quando a comunidade de Israel desceu para fazer a sua morada na terra, pois então havia bênção e alegria em todos os mundos, e ela estava fortemente estabelecida como uma fonte de bênção para todos, pois quando os 6 graus são abençoados, todos os mundos são abençoados abaixo e acima. Israel recebe a bênção de todos eles. Abisaque disse que o santo bendito seja ele foi desposado com a comunidade de Israel somente quando aqueles 6 beberam até o máximo da corrente, que nunca falha. Abijudá disse que na palavra comam amigos, bebam-se, bebam abundante, amados. Os senhores do alto, grito da guerra, foram endereçados às chaves, que então foram estabelecidas, porque todos participaram do banquete do rei. Porque quando o rei veio alegre, ele alegrou a matrona, ou seja, o eterno, a parte masculina, se juntou com a parte feminina, que é tido como um casamento. Então todos comeram e se divertiram. Rabiaba disse que os termos amigos e amados se referem exatamente aos 6 graus mencionados. Ou seja, esses 6 graus. Vamos parar aqui só para a gente entender o que são esses 6 graus. São essas 6 sefirotes. São todas elas, nós estamos falando das letras viajando dentro dela, e essas 6 sefirotes aqui são esses 6 graus que são falados na Torá. Porque quando esses planetas eles recebem a divindade de uma forma apropriada, quer dizer que grande benefício haverá sobre toda a humanidade. Então é disso que está falando, ou seja, os graus em cima que recebe esse rio, essa abundância que vem através desses tubos. E esses tubos vão trazer exatamente essa questão. Aquela água que vem do oceano envolve o mundo inteiro, então o ponto é o... Não, esse aqui é outro. É outra para achar. E aqui. Então, 6. Ao qual foi pedido que bebam e bebam abundantemente do vinho que sacia a sede. De todos. Rabi Eleazar disse que esses termos se referem a todas as ordens inferiores, pois quando esses 6 são abençoados, todos os abaixo também são abençoados. Rabi Simeão disse, todas essas explicações são boas, mas a verdade é que os amigos se referem aos de cima, ou seja, aos sefirotes superiores, e amados se referem aos de baixo. Rabi Eleazar perguntou, quem são os de cima e os de baixo? Esta é uma boa pergunta, ele respondeu. Aqueles dos reinos mais elevados, que são amigos muito próximos e nunca se separam, são chamados de amigos.
enquanto aqueles abaixo, que só se reúnem em determinado momento, são chamados de amados. Observe que aqueles do reino mais elevado só são convidados a comer e não a beber. Bem, aqueles que já têm um barril de vinho precisam de algo para comer com ele. E como é precioso o vinho da criação, está naquele reino, eles são convidados a comer, enquanto os que de baixo, que precisam de líquido, são convidados a beber. Venham, comam e venham e bebam. A gente sabe que o pão muitas vezes é comparado à palavra escrita. Quando a gente está na história de Yosef estava lá, metaforicamente falando, preso, e aí tinha um padeiro e tinha um copeiro. O padeiro servia pão, fazia o pão, e o copeiro ele servia o vinho. E aí eles tiveram um sonho e contaram para ele. E ele falou o seguinte: olha, daqui a um tempo o padeiro vai morrer e o copeiro vai estar dando vinho na mão do faraó. Na verdade, é uma metáfora sobre a Torá oral e a Torá escrita. Porque no que conta a história, o vinho, que é o segredo da Torá, vai sobreviver. Enquanto a Torá escrita em si, não que ela vai morrer como Torá, etc., mas as histórias vão mudar dentro do Tzadik e dentro da história da Kabbalah. Por isso também que a Torá fala do casamento de Jacob e de Leia e Rahel. Tem no nosso canal lá falando as duas Torás e vocês podem ver. Rahel é, na verdade, a Torá oral, e está em Biná, que é aquela letra maior, enquanto Rahel é a letra menor, a que está aqui em Malhut, o Rê menor. Então, dentro dessas duas questões, Jacó amava muito a Torá escrita, mas foi falado para ele que não era assim, não se casava primeiro com a Torá escrita e depois se casava com a Torá oral. Ele tinha que casar primeiro com a Kabbalah, porque somente através da Kabbalah ele vai entender. E aí o que nós temos hoje? Totalmente ao contrário. As pessoas primeiro querem ler a Torá escrita, entender a Torá escrita, e deixam para depois a Torá oral. Mudaram o caminho das coisas, quando na verdade tinha que ser o contrário. Então a gente continua, né? Exatamente aqui. Então, porque todos abaixo requerem a irrigação do fluxo profundo. Rabi Eliezer disse a ele: o termo amado é mais cativante dos dois. Então, por que se aplica ao abaixo? Ele respondeu: aqueles que anseiam pelo outro, mas nem sempre estão juntos, são chamados de amados. Ezequias explicou o versículo ao sacrifício, porque é o banquete trazido perante o rei. E os acusadores também participam e ficam satisfeitos. E assim o júbilo se espalha por toda parte. Rabi Arra aplicou o versículo ao momento em que a Shekinah, ou a Sheriná, entrou no tabernáculo. Então a bênção e o júbilo se espalharam universalmente. Então Israel foi aperfeiçoado e unido ao santo e bendito seja ele, na terra, como está escrito: e eles me farão um santuário e eu habitarei entre eles. Isso é o Êxodo 25:8. Que ele chamou Moisés e Rabi Moshe falou este verso. As flores são vistas na terra, o tempo para o canto dos pássaros, a mim chegou a voz da rola, é ouvido em nossa terra. Cântico dos Cânticos 2:12. Ele disse: por que é que repetiu neste versículo a palavra terra? A razão aqui, as flores são os brotos, que Deus arrancou e plantou em outro lugar, e cujos botões aparecem na terra. Aquela terra que é convenientemente abençoada por eles. O solo santo, o terreno superior, a verdadeira terra. Então também se aproximou o tempo da colheita, Zami, o tempo para destruir o domínio das nações sobre Israel, quando o tabernáculo foi erguido, e a voz da rola foi ouvida em nossa terra. Quer dizer que a terra que Josué conquistou para Israel, quando o tabernáculo foi erguido, Moisés permaneceu do lado de fora, não se aventurando a entrar sem permissão, até que Moisés foi chamado.
quem foi que chamou ele? Quem foi que ligou para ele? Quem avisou ele? Ela, a quem pertencia a casa, a noiva que tinha autoridade sobre toda a casa, que é a Sheriná. Então foi ela que entrou em contato com o moço. E o Senhor falou com ele. Foi ele em quem foi chamado de voz e com quem Moisés se uniu. Rabi Eleazar citou aqui o versículo. Por que quando eu cheguei não havia ninguém? E quando eu chamei, não havia ninguém para me atender. Isaías 32. Ele diz, feliz é Israel, que onde se reúne, Deus é no meio dela, e se orgulha dela. Como é dito, Israel em quem serei glorificado. Além disso, Israel atinge a fé perfeita na terra de Israel e consome o santo nome, pois quando a conduta de Israel é impecável, o santo nome, por assim dizer, é completo. Mas quando Israel é culpado em sua conduta na terra, o santo nome, se assim for, não é completo acima, pois assim aprendemos, um ascendeu e outro desceu. O Israel superior ascendeu ao alto, e a comunidade de Israel desceu à terra. Assim eles se separaram, e o santo nome permaneceu incompleto. E tudo isso porque Israel está no exílio. Mas embora os filhos de Israel estejam no exílio, o santo bendito seja ele, está no meio deles, e os precede no caminho da sinagoga, onde exclama, voltai, ó filhos rebeldes, e eu os curarei vossa rebeldia, Jeremias 3:22. E se ninguém escutar, então Deus diz, por que quando cheguei não havia ninguém, e quando chamei não havia ninguém para me responder? Assim, num dia em que o tabernáculo foi concluído, Deus veio e descansou nele, e imediatamente chamou Moisés e falou com ele da tenda da reunião, dizendo, e ele lhe deu a conhecer como Israel pecaria e como esta tenda do encontro seria comprometida por seus pecados e não duraria, mas haveria um remédio para isso se um homem trouxesse uma oferta a Hashem. Shalom, até lá.